Bom dia, gente. Hoje na nossa aula nós vamos começar falando sobre o segundo reinado. Na aula passada nós falamos, sobre as regências, o golpe da maioridade, e agora a gente vai dar a nossa continuidade ao conteúdo falando sobre o segundo reinado. No segundo reinado, nós tivemos a ascensão, de Dom Pedro II através do golpe da maioridade, quando ele assume o poder, apenas com 14 para 15 anos de idade. E quando ele assume esse poder, no final do século XIX, nós vamos conseguir superar alguns dilemas e revoltas advindas lá do período regencial. Então, aquele momento, de situação conflituosa, de diversas revoltas provinciais, eles vão dar uma amenizada a partir do momento que Dom Pedro II assume o poder. Ele vai conseguir evitar em seu governo grandes movimentos e grandes oposições. Então, a gente pode parar para pensar que no início, há uma certa estabilidade interna, há um período de bem estável no governo de Dom Pedro II. Só que em 1840 até 1889, que é esse inicial do segundo reinado, há uma estabilidade política, social e econômica, porque Dom Pedro II vai atender ao interesse das elites, continuar atendendo ao interesse das elites e das camadas mais populares. Inclusive, vão se escrever uma trova popular, que é ao subir Dom Pedro ao trono, não poderia ser diferente vindo da mesma gente, uma trovinha popular que vai retratar que mesmo a gente estando no período do segundo reinado, a gente vai continuar com as práticas anteriores, E essa estabilidade política, ela vai se dar por causa desses acordos que vão atender aos interesses das elites e das camadas mais populares. Com isso, as camadas mais pobres, elas não podiam se manifestar, Elas não tinham voz na sociedade. Quando elas tentavam algum movimento, elas eram reprimidas. E isso explica a tal estabilidade social desse governo. E aí eu coloquei aqui para vocês que no fim do período regencial a gente teve dois partidos, que foi o Partido Liberal e o Partido Conservador. Outra coisa importante nesse momento, gente, é que começam a surgir os grandes centros urbanos. E nesses centros urbanos, eles vão começar a diferenciar as pessoas, Eles tentam colocar nesses centros urbanos um ar europeizado, fazer com que as pessoas se achem que eles estão na Europa. E isso faz com que haja uma diferença social, A vida do que a gente chama, dos costumes sociais daquelas pessoas tidas como civilizadas, que eram os ricos, E as pessoas tidas como rudes, que eram as pessoas mais pobres. Mas a gente também precisa entender que essa prosperidade ela não se estendeu a todos os lugares ao mesmo tempo, não, tá? Em alguns lugares existiam sim alguns conflitos, mas em sua maioria, principalmente no centro do governo, havia esse ar de superioridade. Então, nesse fim do período regencial, surgiram os dois partidos, que são os partidos liberais e os partidos conservadores. Esses dois partidos eram compostos por membros da aristocracia rural. Os Luzias eram chamados de liberais e os Saquaremas eram chamados de conservadores. Eles não vão diferir muito nos seus planos ideológicos, tá? Eles têm a mesma base ideológica e eles eram grupos elitizados. Só que no liberalismo, nos grupos liberais, eles defendem um federalismo e uma autonomia da província. Com essa autonomia da província, eles querem diminuir um pouco a centralização de poder do imperador. Já os conservadores, eles buscam a total centralização do imperador, tá? Então, eles não querem que esse imperador perca de maneira nenhuma o seu poder. Em 1848, nós tivemos a chamada Revolução Praieira. Essa Revolução Praieira ela aconteceu em Pernambuco. E por que ela aconteceu? Qual foi o motivo dela acontecer? Porque em Pernambuco a gente tinha um poder local sobre uma aristocracia. Essa aristocracia ela era proprietária de terras, escravos, pertencentes da elite, dos grupos conservadores. E os motivos pela qual essa revolução aconteceu é porque eles queriam uma concentração latifundiária, eles estavam reclamando dessa concentração latifundiária, de uma miséria da maioria da população, do monopólio comercial e de alguns privilégios que a elite tinha nesse período. Então, eles vão reivindicar esses problemas que estavam acontecendo na sociedade
principalmente essa questão da miséria social, já que em Pernambuco a gente tinha, né, um período de ascensão de açúcar, então a gente tinha uma elite aristocrática muito forte, quem governava e o restante da população não participava. Essa revolta, ela não vai conseguir atingir, né, o seu objetivo, porque eles não vão ter estrutura militar para enfrentar essas tropas do imperador. Então o imperador manda as suas tropas, né, o seu exército, e derrota esse movimento, tá, gente? Então, nesse período, nós vamos falar também da economia. Como está a economia do Brasil nesse período? No século XIX, o Brasil vai começar a enfrentar uma crise econômica devido à concorrência do mercado externo, à concorrência da exportação. Os produtos de exportação eram açúcar, tabaco e algodão. Então, os Estados Unidos, por exemplo, vai começar a produzir algodão e vai ser, né, um grande concorrente do Brasil. Só que nós vamos ter uma nova economia, um novo produto começa a surgir e ganha espaço no mercado brasileiro, que é o café. Lembrando, gente, que a economia nesse momento, né, da monarquia, ela era voltada para o mercado externo, naquele sisteminha do plantation, né, que é o tripé da economia, que se baseia na mão de obra, monocultura e exportação. Então, o café ele vai chegar no Brasil trazido, né, pelos seus fundadores, por Francisco, principalmente Francisco Melo. Ele vai trazer o café para o Brasil em 1721 e o café vai começar a se difundir pelo Vale do Paraíba, que é entre Rio de Janeiro e São Paulo. E aí a gente começa a ter as expressões, né? Que São Paulo, por exemplo, é o mar do café, que o destino do café era no Brasil, porque esse produto vai começar a se adaptar muito no Brasil e vai começar a produzir muito. Mas isso só vai acontecer porque na Europa vai começar a se substituir, né, o uso do chá pelo café. Então, o café ele começa a ter uma maior aceitação, né, por toda a Europa. Então, por isso, ele vai ser um produto que vai começar a ser de exportação. E, mais uma vez, a gente segue esse sistema do plantation, né, que é monocultura. Qual é o produto monocultor? É o café. A mão de obra escrava e o mercado para exportação. Esse café ele vai exigir poucos recursos, já que ele precisava de terra, mão de obra, né? Poucos equipamentos, ele reforça esse sistema do plantation, mas existe uma grande contraposição nesse período. Um autor, né, um historiador chamado Caio Prado Júnior, ele vai dizer que a gente só relata no Brasil a existência de um mercado externo forte, né? De um mercado no qual você exporta produtos. Mas no Brasil existia uma economia interna forte e centralizada. Então, no Brasil se comercializava produtos internamente. Dentre esses produtos, produtos de subsistência, como cana-de-açúcar, como outros produtos como tabaco, álcool, cachaça, todos esses produtos eles eram produzidos internamente e eles faziam, né, com que a economia interna movimentasse. Então, a gente tem poucos relatos dessa economia interna, mas a gente tem esse historiador, Caio Prado Júnior, que através dos seus estudos, ele defende essa economia interna e mostra pra gente que o Brasil ele não era só exportador, existia um mercado interno forte, tá, gente? Nessa elite cafeeira, nesse período cafeeiro, houveram várias transformações na sociedade, principalmente a elite cafeeira, né? O surgimento de uma elite cafeeira. Essa elite cafeeira ela era bem diferente da elite açucareira, porque ela era muito luxuosa, eram os chamados barões do café, né? Então eles tinham grandes casarões luxuosos, roupas luxuosas, eles gostavam de ostentar esse poder. Além disso, nós tivemos um grande processo industrial e de modernização através do café. Porque como esse café era exportado, ele tinha que escoar até os portos para poder chegar, né, nos navios. Então a gente criou para facilitar essa comercialização o sistema de ferrovias. Então as ferrovias foram criadas para facilitar e agilizar o transporte do café até esses navios, para que esses navios pudessem levar o café para o exterior. Então, por isso, o café trouxe uma certa modernização, né? Além do começo de uma energia elétrica, né? Para o Brasil. Só que em 1845 nós tivemos a chamada Lei Bill-Arden, que essa lei foi feita pela Inglaterra, que reprimiu o tráfico negreiro em todos os mares.
Por que a Inglaterra começa a fazer isso? Não é só porque a Inglaterra é boazinha, gente. Quando a gente pensa, a Inglaterra quer abolir a escravidão porque ela é boazinha. Mas é porque a Inglaterra já estava seguindo um modelo capitalista, um novo modelo social. E para o capitalismo, a gente precisa de mão de obra e de mercado consumidor. Então, se esse escravo ele não tem dinheiro, ele não consome. Se ele não consome, ele não movimenta o mercado. Então, não é só porque ela achava super desumano essa questão da escravidão. Em 1850, a gente tem a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que vai reforçar essa Lei Bill-Arden. Na Lei Eusébio de Queiroz, vai se proibir o tráfico de escravos para o Brasil, sobre forte pena e sobre rigorosa fiscalização. Então, é proibido agora qualquer tipo de escravo, navio, qualquer coisa que venha de fora para o Brasil. Isso não significa que não havia comercialização interna de escravos. Os escravos eles poderiam ser vendidos internamente, mas eles não podiam, né, ser trazidos lá de fora para o Brasil. Isso tudo fez com que começasse a haver no Brasil um período que vai estar ligado à questão da imigração, da mudança da mão de obra, com todas essas leis de libertação aos escravos.